Porque você faz de tudo e mesmo assim não destrava. Bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo ao Restart, o jogo da vida. E hoje também com a nossa queridíssima Sandra. Seja bem-vinda, Sandra. Um grande beijo, muito obrigada pelo convite. Seguimos sempre juntas. E para esse papo profundo, verdadeiro, e que a gente precisa ter como terapeuta, né, como donas de si, a Sandra e eu estamos aqui para trazer para vocês um conteúdo de qualidade do movimento do Restart na sua vida, né, Sandra? Como funciona para você esse movimento de você fazer tudo que está ao seu alcance, mesmo assim você não vê os resultados? Menina, é muito bom você falar sobre isso, porque tem muita gente se culpando. Culpando porque a coisa não deslancha, porque não vai, não vai. Só que é emocional. Muitas vezes não é ação. Então, se a gente não olha isso pelo lado emocional, a gente se culpa muito e para. E aí, o que que acontece? Muito julgamento, muitas travas, E é engraçado que isso dói, né? dói Então, no corpo. a gente não vê esse processo com bons olhos, a gente acaba não vendo as saídas, acaba não sabendo por que está acontecendo tudo isso, mas a dor, ela acontece diariamente, né? E nesse lugar de dor é difícil você enxergar, né? É difícil você. Muito. E outro, não é preguiça. Muita gente acha que é preguiça. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E existe também as travas emocionais. A gente precisa falar sobre isso, porque no meio desse emaranhado, dessa situação de que você está trabalhando muito, está fazendo o seu melhor e você não destrava, existe os porquês, né? Então, nós gostaríamos hoje de trazer para essa galera os porquês que você não consegue destravar, né? Não é uma questão de preguiça, como você falou, mas existe as travas emocionais, não é, Sandra? Sim, e muita gente, muitas vezes você trabalha, 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 só que é fora. E a questão é estar dentro. Então, para um minutinho, vamos olhar. Não é questão de fora. É o momento de olhar a gente para dentro. E isso é muito importante. A gente olhar esse momento, ver, isso aqui é meu. Perceber. É muito interessante este time. E esse papo gostoso aqui, vocês viram que ele é um papo de qualidade? E se você ainda não ativou o seu sininho e não deu like, nem se inscreveu, isso é muito importante. Dispara também para os seus amigos, compartilha, para que o algoritmo possa entregar esse conteúdo para pessoas que também precisam destravar, que gostam de destravar e nem sabem o porquê estão travados. Sandra, esse movimento que a gente está dizendo aqui para as pessoas, ele tem a ver com cansaço, ele tem a ver com burnout? Ele tem a ver com alguma coisa nesse sentido? Olha, é tudo o que acontece fora e dá esse movimento de estagnação. Então, você pode estudar, você pode se preparar, e quando você não consegue olhar que isso é dentro, é como se fosse um carro desgovernado. Ele vai, você coloca muita coisa no carro, mas como se você fosse e o freio de mão está puxado. Você vai, Exatamente. você pôs a melhor gasolina, você pôs tudo. Então, espera um pouquinho, ou está desgovernado ou está de freio mão puxado? Os dois. E é engraçado que a gente acredita que a gente está acertando, né? Ah, eu vou estudar, eu vou fazer, aí você acaba resolvendo problemas seus e da sua família inteira, e você acaba colocando uma carga muito grandiosa em cima de você, porque você não quer, ou porque talvez você nem saiba que existem algumas bolas de ferro que ficam no seu pé ali te segurando, porque você não parou ainda, né, para olhar para si, porque você ainda não parou para pensar por que está acontecendo tudo isso, por que essas coisas acontecem comigo, por que eu faço tanto, eu sou uma pessoa tão proativa, porque a gente fala da procrastinação, mas tem a pessoa que é proativa, que levanta cedo, que trabalha, que batalha, mas não destrava. E é muito incrível, porque isto pode olhar que ele tem um padrão. Então, eu faço, ativo, faço um monte de coisa, mas se eu tenho um padrão emocional, o que que eu preciso olhar ali? Então, eu posso ter uma ferida,
Eu faço tudo, mas eu estou falando para fora. Eu estou fazendo do lado de fora. Eu não estou parando um minutinho para me escutar. Eu não estou parando para olhar. Eu estou fazendo muito fora para me ocupar demais. E aí eu faço o quê? Eu não penso, eu não escuto, eu não vou olhar minha dor. E Estamos aí bem você, sérias hoje, não? não é? Tá filosófico, E a gente acaba se anulando, né? Se colocando completamente. em segundo plano. E isso vira uma coisa corriqueira da vida. E aí você começa a se questionar: por que que eu não vou? Por que que a promoção não chega para mim? Por que que eu não consigo, de repente, ultrapassar meu teto financeiro? Por que que eu não consigo me dar bem num relacionamento amoroso? Porque a pessoa só me trai ou só dá coisas ruins? Por que que o meu casamento não tá legal? E aí a gente para e pergunta: poxa, por que eu sou uma pessoa tão boa? Eu resolvo o problema de todo mundo. Nossa, mas por que que isso acontece comigo? Exato. E eu vou falar agora de 3 travas emocionais que pode ajudar a gente conseguir a perceber isso. Então, a primeira trava que a gente fala é essa ferida emocional mal curada, que eu não olhei para ela. Eu tive um grande problema, eu tive um grande desafio e eu não olhei para ela. Aí eu posso ver um sentimento de não merecimento. Poxa, todo mundo vai e eu não fui. Por que que eu não vou? Mas muitas vezes chega para você as coisas e aí você não merece, você não percebe, você acha que você não tem esse merecimento. E as coisas, as amarras, as mãos, né? As amarras que a gente tem invisíveis, as amarras de família. Como eu posso ser a primeira milionária da família? Como eu posso ser a primeira professora da Primeira família? empreendedora? Certo? Como eu posso ser o primeiro médico da família? Você sabe que você me lembrou agora uma história que eu fiquei muito triste de ouvir, que faz o maior sentido a gente levantar agora. Eu conversei com uma amiga minha e ela disse assim, que a filha do irmão dela falou assim: pai, quero fazer formatura, né? E aí o pai disse assim: não, você não precisa se formar, não precisa pagar para fazer, né? Ela gostaria da festa. Ninguém se formou, o que que você vai se formar? Ninguém pagou da nossa família, ninguém se formou. Por que que você vai se formar? E aí a gente acredita que isso não traz nenhum malefício para a nossa vida, né? Ah, foi apenas uma fala de um pai que talvez tenha uma dor. Mas o que isso repercute na vida dessa adolescente ou dessa jovem amanhã, quando ela for empreender? Exato. Como que vai funcionar isso? Qual a trava emocional que vai estar já registrada nela? Isso vira uma repetição. Ela não vai em honra a quem não fez antes. E isso vai virando uma roda. Ela vai, ela não faz, o descendente dela não faz. E quando você vê, toda uma família foi Mas isso estancada. é inconsciente, né? Completamente Ela nem emocional, sabe o que tá. completamente inconsciente. Jung fala que se você não vê, não percebe, se age completamente pelo movimento do externo. Ah, mas tem um inconsciente coletivo, todo mundo vai, eu também vou, por osmose? Não é bem assim. As suas travas emocionais, elas são invisíveis. E muitas vezes é o universo pedindo socorro. Oh, quebra o padrão aqui, quebra o padrão, me tira daqui. Eu quero ser essa pessoa, eu quero fazer essa formatura, eu quero sair deste nicho. E aí o que acontece? Quem reclama? O corpo. Porque a emoção, quem sente a emoção é o corpo. A emoção, ela está aqui em volta de você. E é no corpo que isso reage. Então, é muito legal. Se a gente consegue isso, como que eu posso ir para este ato de conseguir? É na percepção. É se permitir a percepção. Esse exemplo ele é bom para que as pessoas possam entender como que as travas elas funcionam. Então, uma pessoa como essa, por exemplo, ela vai empreender, de repente ela vai achar que ela pode ganhar mais que o pai dela, de repente ela pode achar que ela pode ficar muito melhor de vida do que a família dela. Então,
possivelmente essa trava, que é uma trava invisível e inconsciente, vai trazer um desses resultados do porquê eu estou travada. Porque a minha vida não, porque eu faço tudo. De repente, essa menina ela acorda às 7 da manhã, de repente ela faz hora extra, ela entrega mais que o combinado, mas ela não destrava. E aí a gente vai olhar as travas emocionais e a gente descobre algumas peculiaridades que estão dentro da família, estão nas relações, como a Sandra está levantando. Então, são situações em que a gente precisa entender, e não é uma coisa fácil, né, Sandra? Não. E a trava, quando ela chega, ela dá sinais. Então, dá um cansaço extremo ou falta de sono. Aí você pode, é uma frustração. Os relacionamentos repetitivos, tipo, você tem um tipo de relacionamento, aí depois você desmancha, o próximo relacionamento tem o mesmo padrão, o próximo relacionamento tem o padrão. Então, é um padrão de repetição, um padrão de frustração, um padrão de emocionalmente preso. Então, ele vai fazer um circuito de cansaço, de frustração, e o corpo vai minguando. A energia vital vai se perdendo. Então, a pessoa entra no burnout, ela entra na depressão. E aí, o que que a gente faz? Por onde que a gente começa? Chegamos no restart. O restart, ele entra na nossa vida no movimento de salvação, né? Porque quando você encontra uma saída, você quer que as coisas aconteçam mais rápidas, mais óbvias, mas ao mesmo tempo que você encontra uma salvação, você precisa entender que você precisa ser salvo. E aí que tá o pulo do gato, porque muitas pessoas acreditam que elas não estão destravando porque elas não são boas o suficiente, que elas ainda não estudaram o suficiente, elas ainda não encontraram a vontade de Deus, de repente, naquele segmento, ou elas estão esperando que as portas se abram, né? E é muito importante a gente falar aqui disso, porque a Bíblia é o maior manual do mundo, e ele traz exatamente isso, que a salvação ela é individual. Ninguém pode fazer a prova por você. Ah, não dá para colar. E detalhe, não é azar, não é falta de competência, é o universo pedindo socorro. Então, a gente fala assim, no próximo curso eu vou me dar bem. Se eu fizer aquela próxima certificação. Mas eu pus em prática a certificação anterior? Eu usei. Não. Então, a gente tem um monte de gavetas, com um monte de manuais, com um monte de certificados. O que é leve? O que é divertido? Então, eu volto a bater na tecla. Não é azar. Quando a gente percebe esta trava, é o universo pedindo socorro. É muito engraçado a gente falar isso, eu tô dando risada aqui que a Sandra falou da prova, né, que não dá para colar. A prova é de cada um, gente, não dá para colar. Mas é muito legal a gente levantar isso aqui, porque às vezes a gente quer salvar a família inteira. E a família nem sabe que precisa de salvação. Então, hoje, o restart é para você. Você precisa olhar para si, é uma coisa individual e personalíssima, ninguém pode fazer por você. E esse movimento do restart é justamente descobrir as amarras e os bloqueios que fazem com que você não atinja, não destrave. Então, o destravar que a gente aqui fala de uma pessoa que é, de repente, inteligente pra caramba, que, de repente, tá num nível que ela não consegue ultrapassar, já tem 10 anos que eu recebo o mesmo salário, tem 10 anos que eu estou no mesmo segmento, tem 10 anos que eu não consigo sair disso. Todas essas travas, elas são invisíveis e você não vai conseguir descobrir assim sozinho. Precisa primeiro você querer descobrir, saber que você está nessa situação de, peraí, elas estão falando comigo. Essa dor eu tenho. Estou aqui trabalhando, eu levanto, eu faço, trabalho em 2 empregos e de repente eu não destravo. Por que que eu não destravo? Vamos ter que olhar para alguma dor que ficou, algum perdão que não foi dado, algo que você de repente só virou a página e falou depois resolvo.
todas essas dores são dores que são abordadas no Restart de uma maneira tranquila, de uma maneira só para você poder evidenciar, como diz a Sandra, dar luz e depois a gente dissociar isso de uma outra forma e seguir para o próximo passo, porque eu acho que é o que você quer, estar no próximo passo. Já lembra de dar o like, já lembra de mandar para o amiguinho. Esse conteúdo aqui é valioso, é ouro, né? Então, segue a gente no canal aí, dá uma força para o algoritmo entregar mais para a galera aí, né, Sandra? Exato. E se você não muda, se você não olha esse movimento, a vida vem e cobra. Então, é o universo aumentando o volume e fala assim: vamos embora, vamos fazer, vamos nos permitir. Por isso que o restart é para você. O Restart, ele funciona de uma forma abrangente. Ele serve tanto para uma pessoa que está nesse processo de, olha, eu não sei quem eu sou, o que eu sou, mas ele também serve para um grande empresário, por exemplo. Com certeza. Você atende pessoas que estão assim nesse movimento do Restart de gabarito, pessoas que têm bastante competência, mas não sabe por que não está indo. Não, e é muito incrível essa sua colocação. Eu tenho uma cliente, ela chegou num nível quase de CEO, e aí falou: e aí, que mais? Qual competência eu posso fazer agora? Que lugar eu posso ir? E de repente, justo aquilo que ela achou que estava num nível maior, foi necessário. Então pode ser um inglês que você não deixou lá atrás, mas de repente vem alguém e fala assim: hoje tudo no digital, você põe aqui e traduz automático, tem tanto equipamento. Mas e se o seu sonho de adolescente era ter cursado? Então, muitas vezes, aquele sonho lá atrás volta e grita aqui, que nem luzinha, fica piscando. Então, muitas vezes você está com tudo, ok, casa, carro, apartamento, como o Hélio fala, Hélio Couto, e falta alguma coisa, falta um momento de sentido. Então, vamos perceber, vamos olhar o que falta, vamos nos permitir tirar as amarras, os julgamentos e vamos ver o que eu consigo fazer agora. O que eu posso olhar? Por isso que eu falo, não tem momento. Você pode ser um grande empresário, um CEO, você pode estar começando sua carreira, ser um estudante. Ah, Sandra, tem um momento do restart, eu preciso fazer o restart de 30 a 40 anos, de 40 aos 50, de 50 a 60. A hora que a luzinha começa a piscar, pode ser direto no corpo, pode ser uma insatisfação. Cada um vai ter uma sensação de uma maneira. Não tem padrão, não tem modelo. E cada um tem um momento para que aquilo aconteça. De repente, você está postando todas as fichas numa situação e não é o momento ainda porque falta alguma coisa. Mas o que vale aqui a gente colocar é que tudo é uma questão de consciência. Tudo é uma questão de você saber aonde você quer ir. Muitas vezes as pessoas reclamam que elas estão travadas, mas quando a gente pergunta para elas aonde ela quer ir, ela não sabe. Ah, mas eu não consigo um emprego. Qual vaga você pleiteia? Ah, eu coloquei no meu currículo três tipos de função. Então, são situações em que, se você não parar para olhar para você, se dar vez, olhar e falar: peraí, agora eu quero olhar para mim para entender o que eu quero, como que funcionam as coisas. E aí você vai entender que funciona uma coisa chamada consciência. E a consciência, ela traz à tona, você querendo ou não, os movimentos que estão internalizados aqui em você. Então tá tudo aqui. Você tem a chance de trazer o que está dentro para fora o tempo todo, mas você não trabalha o que está dentro, você corre um grande risco de colher o que vier, né? Exato. E como fala no conto da Alice, se você não direciona ou não escolhe alguma coisa, qualquer caminho vai servir. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho Qualquer caminho serve. serve. Então, o primeiro passo é você, não é fazer. Tem momentos que a decisão precisa ser tomada, mas o primeiro passo aqui que a gente coloca é o reconhecer, é a percepção. Está fora ou está dentro? Isso está parado por mim ou está parado pelo externo? Então, quando eu percebo isso e vejo que está dentro, que é emoção,
Galera, não é confortável não, tá? Não é cor-de-rosa, dói, mas se requer, é necessário. Então a gente vê que essa trava emocional. Então vamos trocar uma colocação. Isso machuca, mas quando eu não quero olhar para aquilo, eu viro completamente 360 graus e fico olhando. Ah, não, não vou resolver isso agora. Vou faxinar alguma outra coisa. Não, não vou resolver agora. Vou lá fora fazer uma visita. Vou trocar alguma coisa de lugar. Funciona. Muitas vezes funciona mudar um móvel de lugar, você tem uma sensação de tudo arrumado. Funciona mexer na sua bolsa, tirar algum peso, alguma coisa que você não está usando? Funciona. Movimento é Mas energia, né? só que o momento não seria que eu parar, escutar uma música, escutar o silêncio Mas não deixar de resolver. e perceber, porque se eu não percebo e eu não me escuto, eu me encho de tarefas, fico a mulher polva, ou o homem, não importa, cheio de atividades, mas eu não olho. E aí eu vou empurrando com a barriga. E aí eu vou. Um dia, quando eu vejo já acabou o ano, e poxa, e todo mundo criou e eu não criei nada, e aí fica aquele vazio, aquele buraco. Então, o convite é perceber, reconhecer, olhar e saber. Começa por dentro, entendeu? O restart nada mais é do que aflorar, porque a gente vai precisar colocar tudo que tá agora aqui dentro, né, na mesa, que eu gosto, adoro colocar as coisas na mesa. E aí a gente vai perceber o que funciona e o que não funciona. Tá, mas Vanessa, você já falou disso? Sim, eu já falei, mas o que você precisa entender é que quando a gente fala do que tá dentro, a gente vai achar muitos emaranhados. A gente vai achar muitos assuntos. Às vezes, assuntos que você quer falar sobre, às vezes, assuntos que você não quer falar sobre. E todo esse emaranhado, ele reflete ao seu redor. Então, o que está acontecendo, às vezes, o fato de você não estar conseguindo fazer determinadas tarefas, ir para determinados lugares, ou ser quem você deseja ser, a sua melhor versão, é porque você não está querendo olhar, pôr luz em determinado lugar. Né? E é importante também você saber que aqui o controle mental de tudo essa parafernália aqui, ela não veio, a gente não veio com manual de instrução, tá? Não, Já vou avisando você que se alguém te contou que tem pílula mágica, que tem manual de instrução, não tem resumo não pronto. tem, entendeu? Então a gente vai ter que criar o nosso próprio manual. Como que eu funciono? Você tem que parar e olhar, pera, eu funciono dessa forma. Eu gosto mais desse jeito, eu não gosto de pressão, aí eu gosto de movimento, eu gosto disso. E isso tudo aqui dentro, a gente precisa controlar. E o controle das nossas emoções é justamente o tema que o Restart aborda. Exato. E só completando, nós estamos agora no período de novembro, muito perto do final do ano, né? Falta pouquíssimo. E o que acontece muitas vezes na nossa casa, na nossa família? A maioria agora arruma o que o ano inteiro não arrumou. Ou pelo menos quer, né? Vai pintar, tem a pretensão, vai pintar aquilo. Ah, eu preciso pintar a casa, eu preciso. Minha mãe tinha um ritual muito interessante que ela queria que lavasse a louça de todo o armário. Existe várias tradições, várias culturas que na virada de um ano se lava toda a louça ou se troca a louça que você utiliza o ano inteiro. Tem algumas Olha, que tradições, é bem legal. legal. Então, quando você falou de fora, eu comecei a lembrar do desespero que era atrás de um pintor, atrás de consertar alguma coisa. E muitas vezes é só fora. E aquilo fica paliativo, porque você mexeu fora, tá tudo Uma bonitinho, falsa sensação de que iluminado. resolveu, né? E aí, como é que fica a minha virada? E aí é para dentro, é dentro. Eu posso me divertir lavando a louça, eu posso estar a cada momento que eu tirar a louça do armário ou que eu for consertar alguma coisa da casa para a virada do ano ou para trazer boas vibrações, mas se eu tiver presente, se eu tiver percebendo que alguma coisa interna está mudando, está sendo limpa, tudo bem. Se não, é só mais uma atividade que você colocou e que lá na frente você vai falar: eu não parei, eu devia ter parado para resolver aquilo para mim. Eu não parei e não fui no médico. Eu não parei e fiz um exame que eu protelei o ano inteiro.
Eu não parei, fui fazer aquela visita que ia ser fantástica, Era aquela reflexão, né, do ano inteiro que a gente entendeu? faz. Então, nós temos 365 oportunidades diariamente, multiplicado por 24 horas, trazendo que a gente pode mudar a cada segundo a escolha. Hoje eu escolhi estar aqui. Ontem eu estava falando sobre pesos. Segunda-feira eu estava falando sobre o despertar feminino. O que eu escolho daqui no próximo segundo? Se eu não percebo, ou eu não vou tirando esta trava, tirando aquele modelo, esse vestido não é meu, mas fica tão bonitinho, mas ele não cabe mais em mim. Então, quando o corpo movimenta e a gente consegue olhar que isto é emocional e para dentro, ali começa o restart. E é muito engraçado você falar disso agora, que eu estava ouvindo a tua fala e eu também fiz uma reflexão. A gente viaja, tá, gente? Por isso que eu falo para vocês, segue, compartilha. Eu fiz uma reflexão também de um tempo atrás, quando eu quando eu comecei a entender que eu queria uma mudança, que eu estava travada, que eu não sabia o que fazer, a primeira coisa que eu fiz era acho que era um fim de ano, alguma coisa nesse sentido, porque é isso que me veio na memória. Eu fiz uma limpeza na biblioteca. Tinha um quarto, um escritório lá em casa, e estava muito bagunçado. Eu tirei tudo para fora e eu fiz. E eu queria muito ler um livro da Lei da Atração, que era aquele livro que fala O do segredo. segredo. E eu queria muito ler aquele livro, só que assim, sabe, quando a gente tá com muito emaranhado, tudo é muito difícil. Ah, onde eu vou arrumar? Onde vende? Você coloca tanto empecilho que aí você acaba, né? Mas eu tinha vontade, eu queria. Eu falei, cara, se eu tiver oportunidade, eu vou comprar esse livro. Esse livro eu quero ler, né? Ele é um livro de 2005, ele não é um livro velho, né? E foi muito engraçado que eu comecei a arrumar a estante e a hora que eu tô lá arrumando, já organizando, joguei um monte de coisa fora e eu peguei o livro. O livro O Segredo. Uau, já estava na sua casa? Estava na minha casa, O no que mais é possível, escritório, universo? e eu perguntei para o meu pai, perguntei para minha mãe na época, perguntei para todos. Vocês conhecem? Não, nunca vi esse livro. Ninguém sabia do raio do livro. Falei, não se preocupa, ele é meu. Recebo, recebo. Recebo. E então, por que eu estou jogando isso aqui para essa galera toda sentir essa vibração? Porque quando você quer muito uma coisa, e quando você sabe trabalhar a energia, as moléculas ao nosso redor, os átomos, né, a atmosfera, o universo, A Deus, partícula nome, a quântica. partícula quântica, o que você quiser, né? Isso pode ser gerado, isso pode acontecer. Às vezes a gente fala assim, ah, é coincidência. Abandona esse caso de coincidência. Não existe acaso, não existe coincidência. Existe um reflexo do que você tem dentro para fora. Obviamente, cada um tem a sua particularidade. Naquele momento, eu me senti tão abençoada que eu me sentia assim, eu falei, gente, era como se eu tivesse ganhado na loteria, porque eu queria muito e eu não enxerguei aquilo como acaso. Eu enxerguei como resposta. Então, como sinal, você está no caminho certo. Só continua. Entendeu? Exato. E você estava no time do perceber. Entendeu? Porque se você não está no time do perceber, ele tinha passado, você não teria verificado. Não teria nem arrumado o quarto. Exato. E quando eu falo que a pessoa fala assim, nossa, mas é meio folclore, a gente é meio poliana, jogo do contente. Se eu posso criar esta facilidade para minha vida, o meu pensamento, minha ansiedade, minha angústia me causa o contrário. Eu causo a trava. E aí eu paro e fico naquela piscina morninha e falo, ó céus, ó vida, não consigo sair disso. Então, principalmente o que nós estamos colocando, nessa percepção do movimento, surgiu o que você queria, estava ali. Na realidade, ele sempre estava ali. Pode ser até que a gente compra por impulso, comprou junto com 3 na livraria e nem lembra, entendeu? E de repente estava ali. Não é nada sobrenatural, é simplesmente como a gente cria as nossas ações e não dá atenção. Só que principalmente, eu estou pedindo para a gente olhar, porque nós criamos que o nosso pensamento tem força, principalmente no problema. A gente não fala das nossas alegrias para os outros. Não. A gente pode ver
E eu falo para vocês, ninguém curte, poucas curtidas tem na alegria. Coloca um problema lá, coloca um luto, 1000 sentimentos. Tudo é ótimo, ainda bem que as pessoas não estão indiferentes. Mas vamos mexer, vamos movimentar essa molécula. A gente percebe, poxa, se a alegria cria, eu tenho um pensamento, não está confortável, mas como eu posso contrabalançar ele aqui? Vamos embora para o restart? Bora pro restart. E o restart é justamente esse movimento. É principalmente um movimento. Porque se eu não tivesse no movimento de busca do meu melhor, da minha melhor versão, eu não ia ter nenhum ímpeto de querer arrumar alguma coisa, né? Exato. Então eu ia passar batido, ia ficar na minha piscininha lá de novo, ó céus, ó terra, porque nada acontece pra mim, porque eu não destravo, Olha, né? e só para completar para vocês uma coisa, eu atendi na clínica essa semana e uma cliente fez assim: cara, eu assisti o podcast de vocês. Eu falei: eu conheço a doutora Vanessa há muito tempo. Eu sou testemunha do restart dela. Eu falei: oi? E eu não contei isso para você Não antes. contou. Ela falou assim: eu sou testemunha. Pode me chamar, porque eu vou ter a alegria de contar que eu conheci uma Vanessa comedida, uma Vanessa intrínseca, uma Vanessa por dentro, e hoje vejo essa movimentação e essa criação diária, de luz, de tudo. Eu achei tão incrível esse feedback que foi dado assim do nada, porque eu não tinha nem muito conhecimento que essas duas pessoas se conheciam. Então, se faz sentido para você, compartilha, vê o que a gente, das nossas falas, né? Do que a gente fala nas nossas redes sociais, dos nossos trabalhos, porque muitas vezes não está fazendo muito sentido para você, mas está fazendo para o coleguinha do lado. E com muita amorosidade, sem pretensão nenhuma de falar ou de dar receita. Isto é para fulano, isto é para ciclano. Não. É só para abrir o espaço da consciência, de repente é uma ideia, de repente é um movimento, ou de repente é algo só para dar um estalo, um insight, né, que a gente costuma falar. Mas assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou produto do Restart. Então, o Restart ele mudou minha vida em todos os segmentos. Eu tive ajuda, obviamente, é aquilo que eu falo para todo mundo. O Restart ele não se faz sozinho, Sim. né? A gente precisa ter um amparo, né? Até porque, de repente, o que você vai encontrar dentro de você, você não está preparado para lidar, então é importante ter uma ajuda terapêutica, uma ajuda, de repente, do seu médico de confiança, de alguém que você já está passando. Se houver necessidade de uma medicação, é muito Exatamente. importante somar tudo. Mas quando você está em busca dessa melhor versão, quando você está em busca desse encontro com você mesmo, não tem como dar errado. Não tem como ser ruim, É verdade, é na luz. né? É aquela sensação de acerto, é aquela sensação de eu tô no caminho, é aquela sensação de propósito, sabe? E é isso que é tão gostoso que o Restart ele traz. A gente tá no Restart porque o Restart ele trouxe pra gente um propósito, o propósito de mudar vidas, o propósito de ir adiante, o propósito de não parar, o propósito de dar luz, de repente, para o caminho de um colega, de uma pessoa que precisa, um abraço, um aconchego, uma palavra amiga, mas um norte, né? Às vezes a pessoa tá numa situação que ela não consegue se ver o outro, ver nada, e ali quando você ilumina um passinho que ela pode dar adiante, já é um caminho que a gente sente um refrigério na alma, né? De poder estar ajudando. Por isso é importante compartilhar, por isso é importante vocês difundir o nosso canal, espalhar para as pessoas que nós estamos fazendo esse trabalho de propósito, de iluminar, né? E que você seja luz também, seja essa ferramenta também, ilumina o caminho das pessoas. Joga um aviãozinho aí. Não, e é incrível, porque não importa o momento que você esteja, não importa se você está em que fase da sua vida, vale sempre a pena você parar, olhar, falar, espera aí, dá para fazer diferente, dá para recomeçar diariamente. A natureza é sábia, a natureza é muito sábia. Então, se eu tenho a oportunidade diariamente, ao despertar, fazer, né? Como é que eu posso acordar? Fazer uma escolha diferente. Quando eu falo de uma escolha, eu posso abrir o olho e já começar a reclamar, como eu posso me organizar para abrir os olhos, já começando a agradecer. E aí eu recomeço
diariamente como a natureza. Não importa a tempestade que foi. Pode a ventania, derrubou. E eu falo para vocês, eu tive um livramento grandíssimo semana passada, que eu estava numa alegria incrível, não menosprezando a frequência de ninguém, mas eu estava numa gratidão incrível na quinta-feira, às 19h39. E eu passei na Avenida Salim Farah Maluf. Às 19h45, Tava chovendo? a documentação, os bombeiros são acionados pela explosão. Eu passei exatamente naquele 3, 4 minutos antes. Não sou melhor que ninguém, não se, graças a Deus, teve pouquíssimas avarias, mas eu estava num estado de gratidão tão grande, porque está conseguindo, naquele momento, ir com a minha família, num evento onde soma o meu trabalho terapêutico, o meu trabalho com o vinho, e aí você estava ali, ó, só. Eu podia estar brava, porque eu não tinha outros compromissos que eu te desfiz. Então, aí eu falei, não, pera um pouquinho. Aí, brincando, então eu consigo documentar, porque eu estava falando e tinha mandado uma mensagem. Então, eu brinco e falo, gente, olha seu sentimento. Tá desconfortável? Qual música que sempre te turbinou na adolescência? Qual perfume que você passava e dava um up? Dava um degrau acima, você falava, tô podendo. Entendeu? É individual. A prova é individual, não cola, não olha para o lado. Lembra na escola? Não pode olhar para o lado, olha para frente, não pode colar do amiguinho. Não dá para perder. A receita do outro às vezes não é a sua receita, e é muito importante a gente dizer isso, porque existem várias formas de você difundir isso, mas a principal delas é você com você mesmo, né? Você pode ter ajuda, mas se você não parar, é aquilo que você falou do estar presente. Quando eu estava olhando a situação do livro, eu tava em mim ali, bonitinho, eu falei assim, ó, eu tô presente, eu tô aqui, tô arrumando o movimento aqui, mandar arrumar, porque arrumar é igual você falou, mover um móvel, realmente dá uma sensação de aí É a domo mudei, arquitetura, é né? arquitetura fora, é Você neuroarquitetura. vai arrumando e você vai vendo que, sabe, nossa, eu gostei desse movimento, nossa, ficou tão bonito, nossa, ficou limpo. E isso, a sua mente, ela vai recebendo essa energia de renovo, vai abrindo De espaço, destrave, né? né? E aí você vai, peraí, agora eu quero fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Então você viu, você já gerou insights para outras coisas, você já abriu uma energia, né? Essa sensação, eu tenho certeza que não é uma sensação de você estar próximo de um desastre, que é exatamente o que aconteceu com você. Você passou por uma situação, mas a sua condição permitiu que você passasse com segurança. Ah, Vanessa, mas você está falando que as pessoas que sofrem desastres são porque estavam com uma frequência ruim? Às vezes. Pode ser, não sabemos, mas não excluímos. Não, porque a gente sempre vibra, e como trabalha muito com energia, e hoje se fala muito do quântico, tudo é a vibração e é uma escolha. Eu posso escolher hoje virar e falar assim: eu não posso estar nesse podcast. Entendeu? Então eu não estaria aqui criando hoje aqui. A Existem escolha é coisas, fundamental para qualquer situação. Se eu posso você não escolher o escolher, chá ou o café, eu e a brinco omissão muito. também é uma escolha. Não quero, eu só não vou falar, mas eu já escolhi, né? Você não verbalizou, mas você já escolheu. Então, escolher faz parte de tudo isso. E é Por- muito bom a gente também falar sobre o restart de uma maneira suave, porque o restart ele não pode ser pesado, porque senão você vai agregar mais travas emocionais ainda. Então, o restart ele é uma coisa que tem que trazer leveza, ele é uma coisa que tem que trazer benefício. Ele é alegre, gente. Tem que ter essa energia aqui da gente rachando o bico. Se divertindo. Falar em diversão, eu não estava no Brasil quando você lançou seu livro. Verdade. Então eu trouxe Mas eu te aqui. perdoo, porque você pegou um aviãozinho e foi lá Estava no Peru, em fazer um Machu restart Picchu. lá em Machu Picchu. Gente, eu levei o livro. Eu levei o livro Ele não tinha sido comigo. nem lançado ainda. Ele estava comigo. Eu trouxe hoje para ela dar o autógrafo, mas eu levei esse livro, estava na minha mochila. Quando eu subo no monte, a 5.300 metros de altitude, foi numa gratidão tão grande de eu ser. E é pelo corpo que estava junto comigo, pela minha escolha de estar lá, pela equipe de terapeutas que também estavam fazendo o restart, fazendo seus renascimentos. E é isso, não importa o momento que você esteja, mas a gente leva alegria,
leva à escolha. E a chave, uma xícara de chave, para mim tem um significado muito grande. Quer ver um pedaço aqui que eu li antes de sair? E eu falava assim: o fato é que os 2 sonhos que já tive foram respostas direta do que eu viveria. Um final de um ciclo, o começo do outro, mas sempre uma escolha. Então, eu tinha muitas vezes, nem grifei uma parte, mas eu permito que o momento, quando eu abro, ele traz isso. Então, o maior restart para mim é saber que há 1 ano e pouco atrás eu conheci você. Você tinha bastante sonhos, e aí você foi organizando, formatando, colocando aquele sonho. A gente faz mais de 50 coisas ao mesmo tempo e está tudo bem, porque a gente se diverte. Tá? De vez em quando a gente surta, de vez em quando a gente está medicada e vamos embora se divertindo. Mas está aqui na minha mão uma coisa que ela falava assim: eu vou lançar um livro. Eu, tá bom. Não menosprezava, mas a frequência dela, eu falava assim: que hora do dia dela, que tem 350 atividades num dia só, ela vai conseguir parar para escrever. E é incrível. Ela escreve, o consultório dela é uma delícia, o atendimento dela é sistêmico, entendeu? Então, a gente se diverte. Por isso que nós estamos aqui hoje no terceiro. Terceiro de 5, nós vamos Olha gravar só. 5 episódios. Porque é um jogo da vida. E E é olha que de jogo eu entendo. Hein? Ai, Sandra, eu quero muito agradecer você. Realmente, o livro ele fez uma diferença, um divisor de águas, porque é o realizar. É você, sabe aquela atividade que você fala que você vai fazer e você nunca consegue fazer? E quando você faz, você fala: caraca, foi fácil, foi bom, foi gostoso. Quero mais disso, né? Então, ele foi só o primeiro passo, né? Mas ele foi o principal. Eu acredito que se o passo que a gente dá, o principal passo que a gente dá é o primeiro, É o primeiro. E é gostoso entendeu? modelar. O que é modelar, gente? É copiar com muita honra o trabalho de um amigo, o trabalho de alguém, o trabalho de uma pessoa que você admira, certo? Ontem eram 3 horas da manhã, eu modelando a doutora Vanessa, estava criando não sei se um e-book, se depois vai virar um audiobook, mas uma brincadeira do que o tarô, que fala tanto comigo desde os meus 14 anos, pode vir e falar com outras pessoas. Então, tá nascendo aí uma Inclusive, a gente pode brincadeira. trazer o tarô na sessão seguinte, na sessão não, no nosso podcast próximo Perfeito. episódio. E modelando toda essa sua proatividade de pensar, criar e fazer, e trazer um resultado, foi que surgiu a Viagem dos Arcanos. Então, a Viagem dos Arcanos está nascendo, vai ser um projeto interessante. E aí, quem tiver o julgamento, ai, mas tarô, é só um julgamento. Então, ele pertence, ele Ele é ferramenta. é uma ferramenta de espelho, de autocuidado, não importa como a pessoa usa, o que importa é que a gente não perde o momento de ser feliz, não perde a alegria e não perde o momento de poder falar para alguém assim: você está indo muito bem. Eu tinha muita barreira, né, em relação a isso, porque aquilo que a gente não conhece, a gente julga, né? Aquilo que a gente não tem conteúdo, até a gente demoniza, né? Sim, Então, é muito cuidadoso a gente ter essa percepção de que é certo e errado. Tem que tomar muito cuidado para avaliar quando algo é certo e errado, porque às vezes o certo para você é só porque você, aliás, o errado para você é porque você desconhece o tema. Então é mais fácil falar que é errado do que você verbalizar ali que você não conhece, né? sim. Então o tarô para mim, quando eu conheci o tarô, ele veio como uma ferramenta de espelho para mim da alma. O tarô, quando você jogou ele para mim, colocou ele para mim pela primeira vez, eu me emocionei. Foi algo que subiu assim a energia de meu Deus, é isso, né? E ao mesmo tempo portas e insights vieram. Então, o tarô ele não é aquela questão
vinda dos filmes, que aquelas pessoas com aqueles turbantes, não sei o quê, charlatões, né. Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. A Sandra é uma profissional, ela sabe o que ela faz e isso já tem quantos anos que você faz que você é taróloga? Olha, como profissão desde os 25 anos, né. Nossa, Hoje eu estou com 60. é E eu uma falo vida, assim, porque é divertido. As é uma pessoas falam: "Mas eu nem sabia que você utiliza". Mas o tarô me transforma em professora. O tarô me transformou em palestrante. O tarô me transformou na melhor turismóloga que eu posso ser, que é a profissional do turismo, porque ele é uma viagem da alma. Por isso que eu amo o Restart, porque ele complementa esta viagem. Pode ser um passaporte, pode ser um bilhete emitido, bilhete eletrônico, como usa agora, o e-ticket, né? é. Para a gente poder embarcar. Não importa como que você vai utilizá-lo, mas é a chave na mão, é aquele momento que você toma o seu café, é o momento que você percebe como é que eu estou, se eu não estou, mas não deixa que a vida do outro lhe comande. E nem que a sociedade trate você como mais um. Ontem eu falei para minha filha assim, falei: "Pérola", ela falou assim: "Mamãe, eu sou rara?" Aí eu falei: "É, você é rara, só existe uma você no mundo". Aí ela ficou olhando assim: "Mas mãe, eu sou pérola, pérola tem no fundo do mar, dentro da concha", olha só a percepção dela. Aí eu falei: "Sim". Ela não é desse planeta. Não, eu falei: "Mas você, Pérola Longini Gafo, você é única e nós somos seres únicos, não tem outra versão de mim, não a não ser em outras dimensões, mas aqui somos nós, eu, Sandra é única. E por que que você está se maltratando tanto? E por que que você está se anulando tanto? E por que que você acha que você não merece? Se você é tão porreta e tão especial?" E esse é o convite que o Restart faz para você, de você olhar para você e ter a fala da minha filha e falar: "Mamãe, eu sou rara", e eu digo: "Você é raro". Tá na hora de você fazer o Restart, esse é o nosso convite. E se você gostou do nosso conteúdo, nós também temos o nosso livro, aliás, o livro que eu escrevi, Sandra está escrevendo o dela. O livro Uma Xícara de Chave, ele é o início de tudo. Sabe aquele primeiro passo que eu disse? Tá aqui. O mais importante é você começar. Então, se você deseja começar, comece pelo livro. Adquira eles nas plataformas, ou então presenteie alguém que você gosta muito e que está precisando dar um passinho. Dá uma forcinha e joga uma luz, né? E eu quero agradecer vocês por estarem aqui conosco mais um episódio, agradecer Sandra por dedicar o tempo dela aqui conosco, pedir mais uma vez que vocês possam aí se inscrever no canal, ativar o sininho para quando sair novidade, né? E daí curte para a gente poder difundir esse assunto tão importante para a vida, para a saúde, para a alma. Foi muito bom. Sandra, deixa seu arroba aqui para as pessoas. Fala um pouco do teu curso que você está. Isso. Queria agradecer mais essa oportunidade, esse momento de diversão, esse momento de alegria, porque a alegria cria, a alegria expande. O Instagram é Sandra Terapias. Às terças-feiras, às 18 horas, nós fazemos um envio gratuito de Reiki, né? Como se fosse um ambulatório quântico. E nós enviamos pelo É você envia pelo Instagram e pelo Instagram. Ah, tá Facebook, ok. entendeu? Tem um trabalho que está muito interessante, que é o despertar delas, tecelãs de si. São encontros com arte-terapia, práticos, baseado no livro Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro para a gente ter conosco a vida inteira, pois nós vamos fazer alguns eventos aqui, práticos também, com esse tema. E é com muita gratidão que a gente chega e agradece o seu tempo, porque a melhor coisa que você pode fazer por você é o seu tempo. E quando você se dedica ao seu tempo para uma rede social, para uma visita, ou você simplesmente vai gastando o seu tempo com os dedinhos assim, é o seu tempo que você está usando. Então, muito obrigado pelo tempo que você nos presenteou e se presenteie. Não ache
que olhar para dentro seja perca de tempo. Se presenteie, se autoescute e seja feliz sempre. E venha conosco no Restart, o jogo da vida. Agradecemos aqui a presença de todos. E se você se conectou com alguma fala em algum momento, algo falou com você, você está próximo do seu restart. Vem com a gente no próximo episódio. Nós vamos aqui estar novamente com Sandra. Sandra vai trazer o baralho para que a gente possa aqui fazer algumas coisas legais. E aguardamos a sua presença, aguardamos vocês aqui. Muito obrigada por nos ouvir hoje. Grande beijo.